Olá, eu estou hoje com a Zeina Latifi. Ela é secretária de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e, na minha opinião, é uma das consultoras mais influentes que tem quando o assunto é economia. Doutora pela Universidade de São Paulo. Eu queria agradecer a sua participação, Zeina. Eu que agradeço, um prazer, obrigada pelo convite. Eu queria começar esse bate-papo falando um pouquinho do cenário econômico, né? A gente vê que está sendo divulgado na mídia constantemente o sucesso da economia ao longo do ano de 2022. No começo do ano, os economistas estavam prevendo que o crescimento no máximo ia ser de 0,5%. E aí a gente viu revisões para cima, atualmente se fala num PIB acima de 2%. Mas a gente tem aqui no Brasil aquele sentimento de insatisfação, né? Aquele tal do voo de galinha. A hora cresce, a hora cai, a hora fica estável. O que acontece com a atividade econômica aqui no Brasil? Uhum. Olha, esse ponto seu é importante. A gente tem um início de ano que tem surpreendido positivamente, né? O dado do primeiro trimestre já não tinha sido um resultado ruim, foi um bom resultado, e agora essa surpresa. Tá muito difícil a gente separar o que são questões estruturais e o que são questões mais transitórias. Então, por exemplo, a gente tem um quadro em que, como o Brasil é exportador líquido de commodities, isso foi particularmente importante no primeiro trimestre por causa do conflito, né, no exterior, e isso acabou indiretamente beneficiando um segmento da economia. E é possível que esse impacto do primeiro trimestre, que foi especificamente nesses setores, né, exportadores de commodities, claro que isso também acaba se reverberando em outros setores, porque a gente tem que lembrar que a economia são os vasos comunicantes. Você tem um estímulo que vai aos poucos se espalhando para o resto da economia, mesmo o setor exportador não sendo um grande puxador de PIB, para algumas regiões é muito relevante isso. Então, primeiro ponto é isso, tem uma influência desse quadro internacional que possivelmente também não se esgotou no primeiro trimestre, beneficiou o primeiro trimestre, mas provavelmente não se esgotou. Isso é transitório? Talvez seja, né? Nessa componente, talvez seja, uma vez que a gente tem queda de preço de commodities, a gente tem uma tendência de acomodação de volumes exportados em função da própria conjuntura internacional. Não é um cenário ruim, mas é de acomodação. Se soma isso ao impulso fiscal, que é algo que a gente vê com frequência em anos eleitorais, né? Anos eleitorais geram um impulso fiscal muito grande. E aí eu estou me referindo realmente do lado dos gastos, não estou me referindo ao resultado no final, na ponta. Então, esse também é um fator que estimula. Então, a gente tem aqui alguns vetores, e tem a questão, né, obviamente, do pós-pandemia, mas a gente tem fatores que acabam impulsionando a economia e que a gente sabe que são fatores transitórios. Difícil separar hoje, aliás, né, você economista, você sabe, esse Brasil com ciclos econômicos tão acidentados, muitas vezes é difícil fazer projeção e conseguir separar esses eventos, esses fatores que são mais transitórios. E aí chegar a alguma conclusão mais firme do que é o tal do potencial de crescimento Porque, do aliás, país. falam que o potencial de crescimento do país piorou, né? Caiu. Então, é possível que tenha caído, porque a gente está falando de muitas recessões, mas nem isso está muito claro. Porque se por um lado a gente tem um país que com esse ciclo econômico tão acidentado, por outro lado a gente teve recentemente algumas reformas importantes, né, no país. Então eu acho que não está claro o efeito. Acho que num primeiro momento havia, e eu mesma estava com essa preocupação de o efeito da pandemia gerar uma contração do potencial de crescimento, mas não está muito claro. Aqui é importante colocar um ponto, Camila, que é o seguinte: olhando a economia, olhando a dinâmica do mercado de trabalho, e aí, né, eu tô colocando isso como um ingrediente a mais para análise, é que a gente está com um mercado de trabalho, vamos dizer assim, dual, no mínimo dual. Porque a gente tem a volta da economia, a volta dos indicadores, mas muito concentrado nas faixas de renda mais elevadas. Quando a gente olha os dados do mercado de trabalho e faz a abertura por nível de renda, o que a gente está vendo é que a pobreza está aumentando, a gente está vendo uma piora, né, dos indicadores, né, ou seja, uma sociedade que está, o mercado de trabalho mais desigual.
Por quê? Porque você tem geração de vagas de forma muito desequilibrada. A gente está falando, sei lá, por um lado você está pegando no extremo uma falta de gente qualificada para, por exemplo, para a área de TI. Então, daí infla salário, você tem geração de vagas forte. Mas, por outro lado, você tem aqueles que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, e isso é um efeito que a pandemia exacerbou por causa de usos de tecnologias, por causa de mudança de hábitos das famílias, das empresas, cortando despesa, dando um exemplo bem simples, aquela pessoa que antes tinha alguém para executar um serviço na sua casa, agora ela percebeu que não precisa, enfim, tudo isso expulsa algumas pessoas do mercado de trabalho. A mão de obra menos qualificada. As pessoas menos qualificadas. Então, isso é muito difícil. Então, por um lado, a gente vê um segmento da economia avançando, mas por outro, tem outro que está ficando para trás e está piorando os indicadores de igualdade, né? Está aumentando a desigualdade no país, está aumentando a pobreza. Então, para nós economistas, temos uma régua. Qual que é, afinal, o grau de aperto do mercado de trabalho e, portanto, do próprio potencial de crescimento do país, né? Só para colocar todo mundo na mesma página, né? Sempre vale lembrar, esse conceito é assim, você pega o que é a quantidade, a qualidade da mão de obra, do estoque de capital, da infraestrutura e vê o quanto o país pode crescer dado essa parte mais estrutural. O fato é que, provavelmente, nesse estrutural, principalmente no que a gente... Né, no que se refere ao mercado de trabalho, essa régua ela não é igual. Então, hoje está muito difícil a gente ter uma noção clara do que é esse potencial e, portanto, do qual é, né, qual a ociosidade, portanto, qual o potencial de crescimento da economia para valer. A inovação, o uso de tecnologia, a gente vê, por exemplo, as grandes empresas com ganhos de produtividade, a gente sabe que ganho de produtividade é um motor, né, para crescimento econômico sustentado, né, para o potencial de crescimento, mas, por outro lado, isso não reflete a economia como um todo. Então, por isso que eu acho que está muito dual e fica difícil a gente chegar e falar, não, o potencial de crescimento é tanto, né? Mas acho que o que é importante colocar, assim, possivelmente ainda limitado, nós não estamos falando de um país que consegue dar uma arrancada de crescimento, né? Provavelmente a gente está falando de um potencial ainda baixo, ainda mais frente às nossas necessidades, e esses vetores positivos do primeiro semestre, de certa forma, dificultando a gente separar o que é mais transitório ou não. E é claro, sabemos, né? Aí é um fator conjuntural e todos os economistas colocam isso, não tem novidade no que eu vou falar, é que ainda tem o efeito de política monetária que ainda está se materializando. Eu acho que já começou a se materializar, mas tem algumas coisas que estão camuflando, né? Esse efeito da política monetária, eu acho todas essas questões. Que vai na linha do que você estava tocando antes, que é a questão, né, do impulso fiscal que teve ao longo desse ano. A gente viu que teve aprovação de algumas medidas, como, por exemplo, a PEC dos benefícios, e isso provavelmente vai dar, né, um fôlego para a economia no terceiro, talvez ainda no quarto trimestre, e aí isso vai gerar um crescimento econômico ali no saldo de 2022, que vai fazer com que o PIB cresça acima de 2%, só que a gente não tem certeza de como que vai ser a orientação da política fiscal ano que vem, e aí a gente está sujeito... Tem quê de artificial, né, que a gente sabe que tem impacto do ciclo político nessas decisões. Como não existe milagre na economia, né? Então a gente sabe que algumas faturas elas acabam vindo cedo ou tarde, por isso a preocupação com o que pode ser de efeito colateral dessas medidas. E aí, a gente estava falando dessa questão do crescimento potencial, e eu penso que tem dois canais, né, para um país crescer com sustentabilidade, né, a educação e a questão da infraestrutura. E aí a gente vê que nesses últimos anos foi discutido, né, os feitos do ministro Tarcísio ali no Ministério da Infraestrutura, os leilões, as parcerias, né, público-privado. Quando a gente olha para alguns números, e aí, se eu não me engano, no ano passado, eu vi um dado que eu achei muito interessante, de que o Brasil hoje ele não investe o mínimo
para evitar a depreciação do que já existe de infraestrutura. Se eu não me engano, o Brasil investe 1,6% e o necessário seria 4,6%, 4,7%. Esses são os canais para o crescimento sustentável? Uhum. Então, o primeiro ponto, né, essa questão da infraestrutura, dá para a gente dizer que o pior já passou. Em que sentido? Quando a gente olha esses cálculos de estoque de capital do país, a gente ficou por vários anos tendo um encolhimento do estoque de capital, exatamente porque o volume do investimento estava muito aquém da depreciação do estoque de capital. Nos últimos anos, os números, eles estão, assim, parou de cair, né? Até ensaia uma tímida recuperação mostrando que tem muito caminho pela frente. A gente está falando de um estoque de capital como proporção do PIB, da casa de 35% do PIB, alguma coisa assim, que é muito aquém de países parecidos, né? Que estão mais na casa de 50%, alguns vizinhos da América Latina. Então, assim, primeiro, os números mostrando que a gente tem uma avenida aqui, tem um país a ser construído e que hoje a gente precisa ter de forma mais tempestiva um aumento da taxa de investimento para mais do que compensar a depreciação. E um ponto que é importante, que assim, é muito difícil, você faz o cálculo da depreciação, tem esse, né, os especialistas, aqui eu estou falando números da consultoria do Fristac, né, do Cláudio Fristac, mas tem um ponto que a gente não vai conseguir capturar, que é o que deveria estar sendo investido para manter competitividade. Então, por exemplo, você fala 5G. A gente vai ter que ter um investimento forte para conseguir estarmos, né, em condições de competir. Então, a discussão é além da depreciação do capital. É o investimento para conseguir ficar mais próximo da experiência internacional, né? E aí, de forma que a gente vai ter um capital que não só... Um estoque de capital que não só vai parar de encolher, mas mais do que isso, ele vai conseguir estar mais atualizado. Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui eu não estou falando, esses números que eu falei são de infraestrutura. Então, por exemplo, o nosso parque industrial, dados do próprio governo, de uns anos atrás, era assim, não, tem uma defasagem tecnológica de décadas, de 30 anos no nosso parque industrial. Então, veja, tudo bem, você está com estoque ali, de repente, né? Mas esse estoque, independentemente do nível de depreciação, ele está em patamar comparável às tecnologias lá fora? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala em competitividade, é o relativo, não é o absoluto. Exato. É você em relação aos pares, é o país em relação a países que competem ou que são fornecedores de bens para o Brasil. Então, é uma equação meio complicada, não é só parar de cair o estoque de capital. Bom, a gente sabe que uma das razões da baixa taxa de investimento são marcos legais, é o ambiente de negócios no Brasil tão difícil, o ciclo econômico muito acidentado, né, que dificulta essa visibilidade e, sem dúvida, a insegurança jurídica no país. Uma parte, alguns passos foram dados, eu acho que tem que reconhecer, na hora que a gente vê, inclusive com mérito do próprio setor privado também, quando a gente vê algumas agendas de avanço de marcos regulatórios no Congresso, claro que não são coisas que vão maturar rapidamente. Às vezes as pessoas falam, mas já aprovou, então quer dizer que vai investir? Não, tem, por exemplo, na questão do saneamento, tem todos os contratos com as empresas, nem todas as empresas estão aptas. Então, assim, tem sempre os detalhes tem um tempo, ali, né, de maturação. Um tempo de maturação. Esse é um ponto legal que você colocou, que as pessoas falam, nossa, mas teve o marco de saneamento e cadê? Não, já está tendo, mas as pessoas têm que entender que tem um tempo para maturação. Então, o ambiente de insegurança jurídica, quer dizer, dá para a gente falar que em alguns aspectos tem uma tendência de melhora, quer dizer, em função de reformas, mas tem um longo caminho ainda, né? Principalmente na questão da infraestrutura. Eu acho que tem de positivo nessa história, por isso que eu acho que, por esse aspecto, eu acho que dá para a gente ter uma visão um pouco mais construtiva, é que hoje esse é um tema muito debatido,
Né? A gente não está falando assim, olha, o que era o Brasilzão lá atrás? Ah, porque a taxa Selic, porque os juros são altos, porque não vai ter investimento. Veja, sim, juro alto atrapalha, assim como agora tende a frear. Mas essa não é a principal questão, porque isso é conjuntural. A questão é muito mais desse ambiente de negócios difícil. E eu acho que há condições da gente avançar. Agora, essa agenda da insegurança jurídica, e uma parte dela a gente sabe que vem do tributário, ela precisa ser abraçada. Essa né? agenda tributária é uma promessa, assim, de décadas, né? De décadas. E a gente vê, assim, o que você acha que é mais... qual que é o ponto, a dificuldade da reforma tributária andar? É a vontade do Congresso? Ou é porque realmente é complexa essa discussão da reforma tributária, quando entra, assim, na questão, né, dos tributos estaduais, municipais, federais? Onde que está a complexidade disso? Olha, a dificuldade, de uma forma geral, a dificuldade de a gente aprovar reformas no Brasil diz respeito às próprias dificuldades da sociedade. Nós, como sociedade, os setores todos, a defesa de reforma não passa da primeira frase. Porque na hora que se compreende que fazer uma reforma significa que vai mexer no seu setor, aí a conversa muda. Então todo mundo fala assim, não, mas todo mundo quer simplificação tributária. Ano passado a gente viu o setor, quando começaram a discutir de uma maneira um pouco mais forte, não sei se foi ano passado ou faz algum tempo atrás, mas setores que... Reagem. Legitimamente ou não, né? Porque você pode pensar assim, não, mas é legítimo, afinal, aquele setor, quando fez investimentos, estava se programando, vamos dizer assim, estava se baseando num determinado desenho tributário. Mas o ponto é que... tem muita distorção e cada distorçãozinha do nosso sistema tributário tem dono. Daí quando você fala assim, não, a gente vai fazer uma simplificação de forma que a gente vai dar tratamento igual às iguais. Não, mas o meu setor não é igual. Meu setor é importante porque gera emprego, porque o meu setor sofre a concorrência de não sei o quê, não, porque precisa ter uma proteção. Aí a gente percebe que as convicções liberais elas vão embora, né? Então, isso é uma agenda que precisa de muita capacidade, muita liderança política. Aqui eu estou me referindo especificamente desse chamado imposto sobre consumo, que na verdade no Brasil não é bem sobre consumo, mas sobre as mercadorias, né? Mas enfim, o fato é que as dificuldades do Congresso, muitas vezes, na maioria das vezes, são dificuldades de nós, como sociedade, né? Dos diferentes setores, em que você tem um benefício que é localizado para algum setor, que tem medo da mudança, tem medo, fala, não sei o que vai acontecer com o meu setor. Então, medo da mudança, e ao mesmo tempo um benefício que é de todos, mas o todos aqui, como o benefício é muito difuso, você não gera a força política. Agora, nós estivemos, na minha visão, muito próximos da reforma do IVA, né, da criação do Imposto sobre Valor Agregado, ou valor adicionado, em 2019, no segundo semestre. Aí eu acho que foi um timing político que foi perdido. Eu acho que... E aí o lado positivo é que eu vejo hoje esse debate muito mais maduro. Acho que entre os governadores há um grande consenso em apoio a essa medida, numa compreensão que o ICMS é um imposto que caducou, né? Daí você fala, mas tem resistências aqui, tem preocupação dos municípios. Bom, é para isso que serve a política, para tentar parar. Mas eu acho que nesse quesito do imposto sobre valor agregado, do IVA, eu tenho uma visão otimista. Eu acho que tem boas chances para o ano que vem. A gente não sabe o quão ambicioso pode ser, se vai ser o IVA dual, se vai ser o nacional, se vai ser mais ambicioso no sentido de não ter um amplo leque de alíquotas, você ter poucas, porque quanto mais simplificado, melhor e mais justo, né? Aí a gente não sabe. Mas eu tenho uma visão positiva de que pode sair essa reforma assim. Acho que tinha condições em 19, perdeu-se esse timing. Era um tema maduro no Congresso, perdeu-se o timing, mas eu acho que esse tema, eu vejo
com bons olhos aí o avanço desse tema. E ano passado, quando esse tema ele foi retomado, acabou sendo um pouco banalizado, né? Porque eu lembro que no contexto das discussões ali do Auxílio Brasil, né, de deixar aquele auxílio emergencial e transformar, né, o auxílio emergencial e o Bolsa Família no Auxílio Brasil, eles também começaram a discutir a questão da tributação de dividendos, da reforma do imposto de renda para pessoa física. E aí a gente vê que há uma confusão também da população quando fala de reforma tributária, né? Porque tem aí caixinhas da reforma tributária. Sim. Olha, na questão tributária, eu diria que a prioridade deveria ser os impostos sobre consumo, né? Ou ditos impostos sobre consumo. Porque nitidamente onde tem maior contencioso, né, tributário. A gente está falando ali, no caso do contencioso administrativo, algo na casa de 16% do PIB, só no nível federal. O que, assim, é anos-luz a experiência internacional. Né? A gente está falando de um cacareco no mundo e a gente tem um valor enorme. É onde se produz mais distorções no sistema econômico, alimenta, por exemplo, guerra fiscal, gera distorção alocativa na economia, e acaba sendo injusto também em vários aspectos. Então, eu acho que, dado que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né, acho que deveria ser, e acho que vai ser prioridade, quer dizer, haver, né, o IVA, a reforma do IVA, né, e essas outras propostas eu acho que deveria aguardar. E no caso da tributação de dividendo, eu até entendo que assim, lá atrás, em respeito à lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, você está criando uma despesa, então daí você tem que dizer qual é a fonte. Mas não foi bem encaminhado, né? Esse é um tema que a forma como foi encaminhada, eu acho que tem problemas, não vejo como um debate suficientemente maduro. Tem que tomar muito cuidado para evitar a bitributação, né? Porque a gente sabe que no Brasil a tributação, a pessoa jurídica, para quem está no lucro real, né, não estou falando do lucro presumido, já é elevado, então tem que tomar cuidado, porque a isenção, entre aspas, do dividendo não é exatamente uma isenção, é porque foi tributado antes. Isso, então, enfim, falando de uma forma, não quero também entrar profundamente nesses temas, mas só para sempre lembrar que é muito mais complexo do que o enunciado. Exatamente. E tem uma outra questão que eu queria discutir com você, que é a questão da desindustrialização, que é dita bastante. Aqui em São Paulo, a gente vê, por exemplo, ali a região de São Bernardo, que era muito forte, região do ABC, né? Muitas fábricas deixaram até o Brasil. O que aconteceu e se isso é um processo que a gente vai conseguir reverter em algum momento? Muito bem. Olha, antes de chegar no ABC, fazer algumas ponderações aqui, que é sempre, né? É bom a gente. Você tem um problema, você tem que ir descascando ali cada. É a cebola, né? Tem que ir descascando para poder ter diagnósticos mais claros. Sim, a redução da participação do PIB na indústria é um fenômeno global, porque cada vez mais a gente tem produtos industrializados que são mais intensivos em serviços, né? E nós estamos consumindo mais serviços. Então, uma parte dessa história é um fenômeno global. Daí você fala, bom, no Brasil tem sido mais forte? Aparentemente, no Brasil tem sido mais forte, com a desvantagem que o crescimento do setor de serviços muitas vezes ocorre em setores que têm baixa produtividade. Né? Então, não estamos falando assim, não. É uma indústria que está menos dinâmica no Brasil, mas não é que está menos dinâmica. Na verdade, a gente está com serviços muito sofisticados, né? Ou está sendo substituído por serviços muito sofisticados. Mais ou menos, né? Tem, claro, serviços sofisticados. Quando a gente olha a pesquisa do IBGE, a gente percebe que tudo que está ligado à tecnologia da informação desde a pandemia num ritmo muito forte, e a gente vê o Brasil destaque, por exemplo, em startups, né? Por exemplo. Muita coisa acontecendo nesse meio, por isso que falta mão de obra também, então não é que não tem nada interessante acontecendo no Brasil, mas de uma forma geral a gente tem um setor de serviços pouco produtivo, e mesmo comparativamente a países parecidos, quando a gente pega produtividade de uma forma geral na economia e compara com o resto do mundo, não. Compara com países parecidos, a gente
sofre, e o setor de serviços, inclusive. Então, esse realmente é um tema importante. Aí, nessa questão da nossa indústria, eu estou convencida que a indústria é o setor que mais sente esse chamado custo Brasil. A carga tributária é mais elevada. Ao quanto? Depende do setor. Hoje, a confusão do nosso sistema tributário é tal que a gente nem consegue dizer quem que paga o quê. Porque é regime especial para cá, para lá, para cá, dentro de uma mesma empresa, seus vários produtos, dependendo do produto, é uma estrutura tributária. O grau de confusão é tão grande que a gente nem consegue saber muito bem. Mas dá para dizer, pegando, por exemplo, as pesquisas da CNI, dá para a gente dizer que a carga tributária da indústria é maior, ainda que muito desigual. Bom, junto com essa carga tributária, ela muitas vezes tem uma natureza cumulativa, quer dizer, um imposto que incide sobre o imposto, o que significa que se você tem uma estrutura produtiva, uma cadeia produtiva mais longa, sua carga tributária vai ser proporcionalmente muito maior. Então, você desestimula a produção de determinadas coisas. Então, fica essa coisa do Brasil que a gente é competitivo em commodities e uma etapa seguinte já não é. Já não é. Mas você fala, não é possível. Tem aqui o insumo e uma etapa seguinte já não é? É. Então, aí sofre então a cumulatividade, porque a recuperação de créditos muitas vezes complicada, toda a complexidade que implica custo para as empresas, né? Eu costumo dizer, com todo respeito aos advogados e aos contadores, mas é advogado e contador de mais e engenheiro de menos, por exemplo, para fazer inovação, para investir, né? As empresas investirem. Então, esse custo Brasil afeta a produtividade da porta para dentro. E a indústria é mais sensível, sente com a mão de obra que não está suficientemente qualificada, sempre sofre com esse ambiente regulatório, enfim, todas essas questões. Então, isso, claro, que empurra para esse movimento, e aqui acho importante colocar que a recessão de meados de 2014 e meados de 2016, ela, de fato, foi muito ruim. Né? Assim, a gente está falando, ali foi um momento de encolhimento de potencial. Teve efeito mesmo, né? Efeito estrutural, né? A tal da histerese, quer dizer, você tem fatores conjunturais que afetam o potencial de longo prazo, porque é muito tempo investindo pouco, é muito tempo com pessoas fora do mercado de trabalho, depreciando o estoque de capital, depreciando a mão de obra. Aí, para a indústria, tanto é que a gente não conseguiu voltar. Patamar lá de 2014. A gente fica pensando em patamar pré-pandemia, só que não. A gente não voltou 14. E para a indústria é onde o quadro é mais complicado. Por quê? Porque esse ambiente todo faz com que o parque industrial fique obsoleto. Claro, o retrato ele é um retrato muito heterogêneo. Né? Depende do setor. Então, eu tenho pesquisa que mostra, por exemplo, setores que sofrem mais a concorrência, aquela manufatura tradicional, que sofre a concorrência do produto chinês, o que a pesquisa acadêmica mostrou é que são setores que investiram menos. Aí, porque não investe, daí fica menos produtivo ainda. Então, é um problema, eu acho que, por uma série de questões, assim, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse resultado dessa indústria que encolhe tem esse ambiente difícil de negócios, né? Um ciclo econômico acidentado, e aí a questão da recessão de 14 e 16, a longa recessão, e tudo isso acaba exacerbando algo que, claro, para grande empresa talvez seja menos presente, mas afeta muito empresas menores, que é não trazer a inovação como parte de sua estratégia competitiva. Né? A gente vê muitas vezes, você fala com o pessoal de fusões e aquisições, empresas que estão, cuja expertise é ajudar as empresas a melhorarem a sua gestão. Então, grupos estrangeiros, quando compram adquirem empresas no Brasil, qual que é o discurso? Nossa, mas tem um problema sério de gestão aqui, hein? Então, e isso aí é baixa produtividade. Então, nesse ambiente todo, em que as empresas pouco inovam, e inovar é também na gestão, isso afeta a produtividade da empresa e do país.
né? Então, por que eu dei esse panorama? Porque mostra, porque não é que a gente vai lá, vai fazer uma reforminha ali, ou uma reformona, como uma reforma do IVA, que seria um ganho enorme, mas para mostrar que são avanços em várias frentes que a gente tem que fazer. Não é só o campo da reforma econômica, como também você está falando aqui da questão da mão de obra, da qualificação da mão de obra, da parte de qualificação. Da parte da educação. E aí eu fico pensando nessas viradas de chave. Só uma coisa em relação, antes você citou Lógico. a questão do ABC, enfim. Aí entra uma dinâmica da indústria automobilística que está em outro momento e, claro, que acaba impactando particularmente essa região. Então, só para separar os problemas aqui, porque aqui tem uma história de indústria automobilística, né? Que está caminhando para novas tecnologias, as mudanças de hábitos da sociedade, tudo isso né, misturado ali. É verdade. E nessa pauta que você estava tocando agora, da qualificação da mão de obra, porque a gente fica muito preso, a gente precisa avançar, modernização econômica, as reformas, realmente, tudo isso é muito importante para melhorar o ambiente de negócios por aqui. Tem uma reforma que foi feita também, que eu nem me lembrava e recentemente eu fui ter, a noção da relevância dela, que foi, por exemplo, o marco cambial, nas discussões que se tem, nessa questão de infraestrutura, mas deixando essas questões de lado, indo para outra frente, que é a da educação, é difícil a gente pensar quantos anos, né, se é um trabalho de década para virar essa chave, pra gente qualificar, porque tem um estoque ali de mão de obra. Como qualificar essa mão de obra? Aqui eu vou aproveitar para puxar o meu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico no Estado de São Paulo, né? Então, a nossa conversa, eu comecei falando desse mercado de trabalho que está segmentado, né? Usei a palavra dual, se é que é dual, né? A gente está falando dos grupos mais populares, com maior dificuldade de empregabilidade, estando em ocupações que a remuneração em termos em termos nominais está sofrendo, imagina, em termos reais, quando a gente pensa no impacto da inflação, que pega particularmente pega muito mais, né? Impacta muito mais esses grupos, impacta todos, mas esse grupo, claro, e por outro lado, grupos que estão mais preservados, né? Aqui é importante, porque inclusive entra exatamente numa das missões da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, né? Então, uma preocupação é exatamente assim, como é que a gente ajuda essas pessoas que hoje não estão, que hoje a sua formação, ou enfim, o seu perfil não está de acordo com as demandas do mercado de trabalho, que é mais exigente, e como é que a gente faz para trazer essas pessoas. Capacitar adultos não é fácil, né? Porque são pessoas que já têm, às vezes, né, aquela coisa, você desenvolver vocações é uma coisa que você faz quando você é jovem. Então, é claro que adultos é mais difícil, mas o fato de ser difícil não quer dizer que a gente vai deixar de fazer. Então, o que a gente procura no estado de São Paulo? Criar cursos que podem ser tanto coisas mais rápidas, que é, por exemplo, um programa que chama Via Rápida, que são algumas horas, algumas várias, né, horas, mas é um curso que pode ser de 60, 90 horas, mas enfim, que você consegue trazer uma ocupação, uma capacitação para essa pessoa poder se reinserir no mercado de trabalho, ou até se inserir no mercado de trabalho. Passando por exemplo, a Univesp, que é a universidade virtual, que aquilo que era visto às vezes como estigma, isso aqui acaba transformando a vida de muitas pessoas. Então, a gente tenta atacar, assim, a educação dos adultos, vamos dizer assim. Agora, é claro, como você bem disse, a gente precisa cuidar desse problema na raiz, e aqui todo o investimento que é feito no ensino técnico em São Paulo. Acho que vale a pena colocar o seguinte. Primeiro, é que vale a pena esse investimento. No Brasil foi muito estigmatizado o ensino vocacional, as escolas vocacionais, o técnico, o profissionalizante, muitas vezes associado a camadas mais populares, mas essa é uma visão muito preconceituosa. O fato é que a gente, quando olha a importância do ensino técnico no Brasil, ou a participação de jovens no ensino médio que estão no ensino técnico, e compara com a experiência, por exemplo, a OCDE, a gente está muito aquém, né? Só que São Paulo está numa situação já melhor que o resto do país.
né? A gente está falando ali de 12% dos jovens, quando a média do país, se não me engano, é 6, uma coisa assim, ou menos de 8, acho que era esse o número. Então, São Paulo já tem um número melhor, que são jovens que têm acesso ao ensino técnico. Quando a gente soma não só o ensino técnico, mas algum curso nessa área, que dá alguma capacitação, a gente está falando de 24%. Então, o salto já é grande. Claro que com a nova trilha do ensino médio, esse desafio ele aumenta ainda mais, né? Porque a ideia é que assim, qualquer jovem que queira fazer ensino técnico ter acesso. Bom, aqui é uma grande engenharia e aqui esse ponto é importante, que o setor público precisa da mão privada, aqui, precisa da ajuda do setor privado. Então, adquirir vagas, quer dizer, trazer o setor privado para ajudar nessa missão de aumentar as vagas do ensino técnico. Então, essa é um pouco a linha. Porque daí, assim, é muito mais fácil. Daí, claro, você tem que ter cursos que sejam adequados às necessidades do mercado de trabalho. Muitas vezes significa também trazer os jovens... Bom, a gente você é muito mais jovem que eu, todos nós fomos adolescentes, essa é uma idade complicada. Então, muitas vezes o jovem não conhece ainda as profissões. Então, parte do nosso trabalho é mostrar, olha aqui, tem esses cursos ligados à tecnologia da informação, tem esses aqui ligados, quer dizer, para tentar atrair para esses cursos que garantem maior empregabilidade. E as pesquisas mostram isso exatamente, né? Que o curso técnico, ele, do ponto de vista de empregabilidade, do ponto de vista de remuneração, no Brasil, pesquisa recente, é que é equivalente a um superior incompleto. E dependendo, até vai ter condições comparáveis à educação superior. Então, assim, é um trabalho em várias frentes que ganha uma importância ainda maior por causa desses avanços da tecnologia que mudam a natureza do mercado de trabalho, e você tem que trazer as pessoas para essa nova dinâmica, né? E, obviamente, cuidando dos jovens, né? Para que eles tenham capacidade de se inserir. Isso é uma super prioridade. Agora, essa intuição das pessoas que você fala assim, não, mas são décadas aí para mudar a realidade, não é o que as pesquisas têm mostrado. É isso que eu queria que você trouxesse aqui, porque a gente fica com essa sensação, né, de que é uma discussão que vai virar década, né, para a gente começar a pensar que o Brasil está comparável, por exemplo, com uma OCDE. Bom, é claro, se a gente for comparar com um país rico, o desafio é enorme, mas o que a gente observa na experiência dentro do próprio país é que você transforma a vida já daquele jovem. Então, eu vou falar aqui no caso aqui de São Paulo, Centro Paula Souza, a empregabilidade é alta de quem passa por lá. É muito alta. Então, e se forem carreiras ligadas à tecnologia, é mais rápido ainda, né? Então, a mudança, né, quando você trata do ensino médio, a mudança ela não é tão lenta assim, né? É claro que o grande desafio, ainda mais em São Paulo, é da escala. A gente está falando de uma rede enorme, né? Então, o grande desafio é a escala, por isso a importância de ter a parceria com o setor privado. Por exemplo, aqui um ponto importante que a gente fala, mas falta mão de obra da área de TI. Faltam professores da área de TI. Então, não é que eu falo assim, não, eu vou criar aqui tá fácil, né? Vou aqui criar essa nova... Tá bom, vai ter professor? Hoje, esses profissionais dessa área estão super demandados, né? Fazendo trabalho para... Aliás, profissionais brasileiros sendo bastante demandados lá fora. Então, a gente perde muita mão de obra. Exato. Então, a discussão que hoje nós temos no governo é assim, bom, como que a gente pode formar mais professores? Como podem ser as parcerias, por exemplo, com as nossas universidades públicas, que a gente tem 3, né? Além da universidade virtual, que já está ali na sua missão, mas a gente tem USP, Unicamp, Unesp. Como que a gente pode ter maior parceria com as nossas universidades para formar e estar capacitando, estar requalificando, né? A requalificação continuada, de professores. Então, assim, potencial tem, claro que nós precisamos direcionar as políticas nessa direção.
Agora eu vou mudar um pouco o assunto com você para a gente entrar na pauta da questão da responsabilidade fiscal, né? Esse é um tema que a gente vê que mexe bastante no mercado financeiro e o investidor acho que vem entendendo a importância disso e o tal do teto dos gastos está toda hora na mídia, né? A importância do teto dos gastos, que é uma âncora fiscal que sugere ao investidor que se a gente respeita o teto dos gastos, vai reduzir o nível de endividamento, o risco do Brasil dar calote é menor e isso atrai investimento para nós. O teto dos gastos, na sua opinião, é algo sustentável aqui no Brasil? Porque a gente vê que, desde quando ele foi implementado lá no governo Michel Temer, parece que ali durante o governo Michel Temer, ok, mas nos últimos anos a gente viu alguns momentos de flexibilização. Ele é sustentável? Então vamos lá. Primeiro, essa compreensão para as pessoas, né? Eu sei que você sabe disso, mas é sempre importante a gente deixar bem claro. Todo né? mundo na mesma página. Aqui eu vou fazer uma analogia que não é elegante, mas ela ajuda. Sujeito que está sempre em forma, pratica atividade física, cuida da alimentação, está sempre checando com o médico se suas glândulas estão tudo bem, nananã. Esse sujeito precisa se comprometer a fazer algum tipo de dieta? Não precisa. Ele já se cuida. Você olha para ele e você vê, ele já se cuida. Ele não precisa se comprometer a não comer nada, não se ceder no final de semana. Aliás, ele pode se ceder no final de semana, porque ele cuida da saúde. O Brasil perdeu essa capacidade. Né? A gente está fora do peso. Tá? Então, por isso que eu falei, é deselegante a analogia, mas estamos fora do peso. Aí, sozinho a gente consegue fechar a boca? Ou mudar os hábitos? Tô vendo as reações aqui. O pessoal não tá vendo as reações aqui. Não, a gente não consegue. A gente não vai ao médico só com as nossas próprias pernas para ver se está tudo bem. A gente não muda os hábitos alimentares. A gente não faz atividade física. O Brasil tá fora do peso. A regra do teto foi a dieta. Então, assim, olha aqui, ó. Cartão vermelho para o Brasil. Tem que fazer uma regra. Então, primeira coisa para as pessoas entenderem é que a regra é a dieta. Ela sozinha não vai fazer nada, mas é a pessoa todo dia se conscientizar, ou os governantes, ou quem está no poder público, lembrar que é um exercício cotidiano. Todo dia tem que acordar e lembrar que tem uma meta a ser cumprida. Um teto, uma regra qualquer que seja, uma dieta. É o cartão vermelho, ó, não você pode levou gastar. O cartão vermelho, daí você tem que fazer a dieta. Aí essa dieta não é uma questão de falar, não, olha, tá tudo certo, eu fiz aqui uma resolução no final do ano, daí eu prometo pro ano que vem aqui que eu vou fazer a dieta. Tem que cumprir. Não é só pegar o papel e ir embora do médico e achar cumprir. que vai fazer efeito sozinho. Então as pessoas falam assim, a regra do teto não funcionou. Nenhuma regra vai funcionar se você não tem convicção da importância da disciplina fiscal. Esse valor... Hoje é melhor o Brasil. O Brasil hoje está melhor do que no grande passado lá atrás, sim, mas a gente não venceu ainda esse teste de maturidade como país. A disciplina fiscal, no caso do Brasil, não é nem só uma questão de evitar maus números, né, no fiscal, mas é dar previsibilidade para o investidor. Olha aqui, tem um... Né, e, sem dúvida, aumentar a qualidade do gasto público. Porque na hora que você fala, olha aqui, tem uma restrição orçamentária, então eu preciso melhorar a qualidade do gasto. Né? Mas essa discussão da qualidade não acontece. A gente não faz como deveria. Não faz como deveria. Eu acho que melhorou em relação ao passado, e bem ou mal, a regra do teto, ainda que ela tenha sido em demasia flexibilizada, alguma coisa ainda está lá, tanto é que a gente tem as despesas como proporção do PIB caminhando ali mais ou menos, quer dizer, tem um retrato que não dá para a gente dizer que foi aos trancos e barrancos, assim, o teto fez, né? Cumpriu o seu papel. O papel, porque a dívida PIB... Cumpriu bem na pandemia por causa da cláusula de escape, né? Quer dizer, é o regime que você pode suspender se o paciente estiver muito debilitado. Suspendemos, eu acho que abusou, para ser sincera, acho que abusou um pouco dessa flexibilidade, dessa cláusula de escape. Mas está lá a regra, né? Teve flexibilizações, mas ela está lá. O meu ponto é o seguinte, eu preferiria que mantivesse, sim, rigorosamente, ou de forma bem realista. É difícil à luz
de tudo que foi contratado? Mas é essencial que o próximo governante, quem quer que seja, mostre o compromisso com a disciplina fiscal. Se é o teto 1, se é o teto 2, agora, e cumprir. Porque não adianta chegar e falar, não, eu vou fazer aqui uma nova regra, e na primeira chacoalhada da economia, falar, não, mas veja bem. Aí não dá, gente, assim, dieta é dieta, tem que cumprir, né? Então, esse compromisso, ele é muito importante que os governantes compreendam a importância, de novo, não só do ponto de vista de dar previsibilidade das contas públicas, mas, claro, para melhorar a qualidade do gasto público, que é um fator que inibe o crescimento potencial do país. A outra coisa que a gente tem que levar em conta, de novo fazendo analogia com a dieta, nem pode ser flexível demais. Você fala assim, olha, dieta super tranquila, pode comer tudo, é só você cortar o bolo na refeição. Você fala, pô, tá brincadeira, pode tudo, pode beber tudo, pode fazer tudo, é só cortar o bolo de chocolate? Então, não, aí não serve para nada essa dieta. Então, tem limites até onde você pode flexibilizar. É claro que aí entra a discussão do teto, claro que se, à luz do que a gente tem hoje, você prometeu uma regra rígida demais, à luz do que tem hoje, depois de todas esses, desse histórico recente, corre o risco de não ser uma meta crível. Então, esse desenho, ele realmente tem que ser crível. E crível do ponto de vista, inclusive, da capacidade do governo de aprovar reformas no Congresso. Então, é um pacotaço isso daqui, né? A credibilidade é do ponto de vista também da capacidade de fazer reformas fiscais. Exato. E eu acho que, assim, pelo menos a impressão que eu tenho é que vem ficando cada vez mais claro, né? E o Paulo Guedes, ele veio, muitos dos votos em cima do governo Bolsonaro foi por conta da credibilidade do Paulo Guedes, de que ele colocaria em prática um receituário que ia trazer uma transformação para a economia brasileira. No entanto, quando, né, o governo ganhou, Paulo Guedes assumiu como ministro, eu acho que parte do eleitorado foi entendendo que não dependia do Paulo Guedes desenhar o receituário, mas também depende de um congresso que participa ali da orientação do orçamento público, né? Então, o governo vai lá, o executivo desenha o projeto de lei orçamentária, só que passa pela mão do Congresso também. Olha, eu daria um passo anterior, né? Concordando com você, mas dando um passo anterior. Essas agendas têm que ser agenda de governo, não é só do ministro, né? Por quê? Porque dependem de negociação política, dependem de negociação interna dentro do próprio governo. Você deve se lembrar, há um tempo atrás, em que o próprio Paulo Guedes falava, poxa, tá cheio de fura-teto dentro do próprio governo, né? O próprio Paulo Guedes colocava dessa forma. Então, quando a gente fala numa agenda de ajuste fiscal, a gente está falando o seguinte, tem que ter o presidente pessoalmente envolvido. E a gente vê essa agenda se traduzir nos ministérios, se traduzir na Casa Civil. Não basta um ministro da Economia projetar ou se propor a uma determinada agenda, porque são agendas de governo, não de ministro da Economia. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso. E isso acaba, esse apoio do presidente, esse apoio do governo, ou isso visto como algo prioritário, reverbera no Congresso, porque você vai direcionar os esforços políticos para essa agenda. Essa não é uma agenda que o Congresso vai puxar. Isso é do Executivo. Nós estamos num regime presidencialista. Não é o Congresso que vai ser mais realista que o rei. Do tipo assim, não, nós temos aqui uma preocupação com o regime fiscal do país, então nós vamos fazer essas reformas. Essa é a atribuição do governo. E o governo fazer o devido convencimento e a negociação política dentro do Congresso. Como foi feito com a reforma da Previdência, Como né? foi feito Teve com a Previdência. Um protagonismo, tudo Aí bem que foi herdado, né? Mas é assim que constrói. Exato. Começou no governo Temer, classe política compreendendo a importância da reforma, o Congresso foi muito ativo, mas houve muita contribuição do Ministério da Economia e um Congresso muito ativo.
entendendo a necessidade dessa reforma. Então, essas reformas mais polêmicas, principalmente na questão fiscal, porque na questão fiscal tem sempre, você está dizendo não para alguém. Vou cortar tal benefício, vou rever tal regra. Ou uma desoneração, qualquer né, tributária. Qualquer que seja. É diferente de fazer um marco regulatório. Aqui você está falando de interesses que vão ser muito impactados. Então, precisa a liderança do governo, do executivo. Eu vou fazer uma pergunta para finalizar. Se você fosse ministra da Economia, o que você gostaria de ver sendo aprovado? Olha, eu vou falar como cidadã, tá mais fácil. Como economista, né? Olha, acho que um ponto, aí eu vou sair da economia de leve. Se bem que não é sair da economia porque é recorrer a argumentos à la Douglas North. A gente precisa uma sociedade mais coesa, então acho que é importante um esforço do próximo presidente para pacificar o Brasil, politicamente, porque a construção de consensos requer uma sociedade mais coesa. Senão, qualquer tema, você não consegue ter um debate racional. Você não avança. Você não tem um debate racional. Você fala, não, você está propondo isso daqui porque, na verdade, você é contra aquilo. Não. Não, eu estou mostrando os números aqui. Tem um debate racional, qualificado, que precisa ser feito no Brasil para todas essas questões. Cada renunciazinha tributária, cada regra que a gente tem, que a gente precisa rever. E quando o ambiente político está mais exacerbado assim, é mais difícil você debater. É mais difícil ter um diálogo maduro. Então, esse é um primeiro ponto. Acho muito importante um discurso de pacificação e a gente discutir seriamente as prioridades do país. Claro que agora, entrando nas prioridades do ponto de vista econômico, eu colocaria, do ponto de vista bem prático, eu não tenho dúvida, o compromisso com a questão fiscal, e dessa vez não é reforma da Previdência, a gente está falando de um amplo leque de medidas, é fazer a revisão dos gastos no Brasil, avançar com medidas, muitas vezes constitucionais, para rever esses gastos. Não tem bala de prata, mas tem que mostrar qual é, na minha visão, qual é o plano de voo. Que a gente sabe que não é da noite para o dia, mas você tem que ter o plano de voo. Olha aqui, né? Vou fazer revisões, vai ser esse encadeamento. Claro, a própria reforma tributária, mas aí entrando na questão mais estrutural, é menos a questão fiscal propriamente dita, se bem que eu acho que acaba ajudando no fiscal, conforme a economia também reage. E tem uma agenda que nem sempre é congressual, nem sempre depende de aprovação no Congresso, mas é essa agenda de rever os nossos marcos, as normas, as regulações, o próprio funcionamento da máquina para reduzir insegurança jurídica, né? Então a gente precisa, aí nem sempre é Congresso isso, né? Essa revisão é uma outra agenda, é outro tipo de agenda, mas eu acho que deveria ser colocado como prioritário. A gente viu, acho que a reforma trabalhista, ela mostrou o quanto reduzir, o quanto dar flexibilidade nas regras do jogo, o quanto reduzir a insegurança jurídica tem sido positivo. Quando a gente, e de novo, né? Não é você faz a reforma e no ano seguinte você já vai colher, mas a gente hoje está colhendo. Exato. Quantos anos já faz? Mês, a gente foi 17, né? Mês após mês, a gente está vendo surpresas no mercado de trabalho com carteira. Exatamente. Outro dia, conversando com o pessoal, assim, falou assim, não, olha, eu só estou empregada por causa dessa flexibilidade, porque a regra, né, a jornada, tal. Então, assim, a reforma trabalhista é um exemplo muito concreto, e já tem pesquisa mostrando coisa nessa linha, de que vale a pena você ir azeitando aqui, quer dizer, ir flexibilizando as regras do jogo. A capacidade de recuperação do mercado de trabalho, eu acho que é um fator importante aqui. Ai, queria te agradecer demais pelo bate-papo, Zena. Eu que agradeço. E colocar aqui, né, para quem quer seguir o seu trabalho, você quer deixar alguma rede social, seu LinkedIn? Nossa, eu até tô no LinkedIn, mas eu sou um fracasso nisso. Eu mal coloco as minhas coisas, viu? Vou ser bem sincera. Mas obrigada pela oportunidade. Obrigada, Zena. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui.